Boa tarde, queridos alunos e cursistas da disciplina Educação Cristã do Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Hoje a gente vai estar dando continuidade aos estudos sobre educação cristã. Não vamos entrar na educação cristã propriamente dita hoje, tá? Falaremos mais especificamente sobre a educação no período bíblico, né? E nessas duas primeiras aulas, com foco na educação do Antigo Testamento, tá? Do Antigo Testamento. Hoje falaremos sobre o papel da família e da comunidade na transmissão da fé e sobre a lei como guia educacional, tá? Nessa aula de hoje, neste vídeo, você vai estar acompanhando comigo sobre esses dois pontos, tá bom? A gente terá mais uma aula na semana que vem, também falando sobre a educação cristã do Antigo Testamento, ao qual nós trabalharemos sobre os profetas, os sacerdotes, o papel deles como os educadores, e também falaremos sobre os exemplos de educação e narrativas bíblicas, tá? Então, hoje, focado na educação cristã do Antigo Testamento, sobre o papel da família e da comunidade na transmissão da fé como método de educação, né? No Antigo Testamento, a família, a comunidade, eles exerciam um papel central na educação, especialmente na transmissão da fé. Não havia um sistema formal de ensino, né, de escolas, como conhecemos hoje, dessa forma que conhecemos hoje, não. Não havia. A transmissão era oral também, né? As tradições eram passadas de pai para filho, de geração em geração. O aprendizado acontecia principalmente no lar e no convívio diário com a sua tribo, com o seu clã. A família, então, era a primeira e mais importante escola. Os pais, especialmente o pai, eram os pais, né, no caso, eram os principais educadores. Eles tinham a responsabilidade de ensinar, uma responsabilidade divina, de ensinar aos filhos os mandamentos, os estatutos, juízos de Deus, como nós podemos observar na leitura de Deuteronômio 6, do verso 6 ao 9. Isso não se limitava às aulas formais, mas acontecia dentro de casa, de forma orgânica, nas conversas diárias. Enquanto andavam, sentavam, deitavam e levantavam, os pais ensinavam sobre a bondade de Deus, suas obras, sua lei. Nas celebrações e nos rituais, nas festas como Páscoa, festa do Tabernáculo e outras celebrações religiosas, ali haviam momentos, né, cruciais de ensino, onde os eventos históricos da libertação de Israel e a fidelidade de Deus eram recontados e vivenciados. Através também dos próprios exemplos de vida, a conduta dos pais, sua obediência, eram destacados. Sua obediência a Deus, seu modo de vida, eram a principal forma de modelar a fé para as crianças, porque o exemplo arrasta. Né? Além da família, a comunidade também desempenhava um papel vital. A sinagoga, em um período posterior ao Antigo Testamento, mas os princípios comunitários já existiam, né? As assembleias e as reuniões no portão da cidade, eles eram espaços onde a sabedoria e a fé eram compartilhadas. Os anciãos e os sábios da comunidade serviam como mentores e exemplos. Eles transmitiam as tradições, as histórias, a compreensão da lei. Era um esforço coletivo para garantir que a próxima geração conhecesse e seguisse os caminhos do Senhor. Assim funcionava a educação nos primórdios. Isso em qualquer sociedade, seja ela cristã ou não, era dessa forma. Né? Os ensinamentos eram passados oralmente. Mas também temos a lei de Deus. A lei, ela serviu como guia espiritual. Além da própria família, a lei, agora já partindo para a questão
das tradições já transmitidas de forma escrita, né? Porque eu falei que as tradições orais passavam-se de família para seus, oralmente, né, entre os familiares, pai para filho. Mas a lei, ela servia como aio, um pedagogo, um guia educacional. A lei de Deus, ela foi recebida por Moisés nos Montes Sinai, também conhecida como a Torá. Ela era a espinha dorsal de toda a educação em Israel. Ela não era apenas um código de conduta, mas era um guia educacional que era completo e que moldava a cosmovisão, os valores, o comportamento do povo. A lei apresentava a verdade sobre Deus, a sua santidade, os seus atributos, né? A sua justiça, o seu amor. A lei refletia os fundamentos da verdade. Ela estabelecia os parâmetros para o relacionamento correto com Deus e com o próximo, como está lá nos 10 mandamentos. Mais do que proibições, né, na lei, mais do que proibições, a lei ela oferecia instruções, várias instruções detalhadas sobre o viver diário dos cidadãos de Israel. Mais do que proibições. Ela fornecia essas instruções detalhadas sobre diversas áreas da vida, como moralidade, especificamente, questões cerimoniais, religiosas, sim, né? Mas também sobre saúde, né? Sobre saúde, sobre justiça social, sobre economia. Quando se fala sobre descanso, está falando também sobre saúde. Quando se fala sobre se der um mofo na casa, você tem que derrubá-la, está falando sobre segurança, relacionamentos com os outros, uns com os outros, com Deus e com o próximo, para poder a sociedade sobreviver, né? Ela precisa de ter regras, de ter normas que conduzam o bem-estar da sociedade, para que elas possam conviver de forma harmoniosa. Para isso que servem as leis. E a lei de Deus não é diferente nisso. Ela ensinava o povo a viver de forma que agradasse a ele e promovesse o bem-estar da própria comunidade. E também ela influenciava na formação do caráter, né? Porque a obediência à lei visava a formação de um caráter justo, um caráter temente a Deus. Ela ensinava sobre responsabilidade, sobre honestidade, sobre compaixão, sobre disciplina. Ao internalizar os princípios da lei, ao internalizá-los, o indivíduo ele era transformado. A gente observa isso quando o povo de Deus, através de Elquias e do rei Josias, encontram a palavra, a lei, e aquilo que quando é lido para o povo de Israel, transforma toda a sociedade, eles lamentam pelos seus pecados, eles se dobram aos pés de Deus, ajoelham-se e se arrependem dos seus pecados, porque a verdade liberta. Foi assim também no tempo de Esdras e Neemias, quando o povo encontrou novamente e leu a palavra de Deus, a lei do Senhor, perante todo o povo, e eles lamentaram muito os pecados deles, choraram os pecados deles, se arrependeram dos seus pecados. Então há uma transformação de caráter. Essa é uma dos objetivos da lei. E também de criar memória e identidade. A lei servia como um lembrete constante da aliança de Deus com Israel e dos feitos poderosos de Deus e de sua história. Era importante recitar, meditar a lei, praticar a lei, porque isso era uma forma de preservar a identidade e a herança do povo escolhido. Então, hoje,
a gente faz essa breve introdução sobre a educação no Antigo Testamento, né? No caso, a educação bíblica, focada no Antigo Testamento, falando sobre dois aspectos muito importantes. Resumindo, sobre a importância da família para a educação do povo no Antigo Testamento, dos ensinamentos bíblicos, e a importância da lei, ou seja, da tradição oral e da tradição escrita, no desenvolvimento da sociedade religiosa de Israel, do povo de Deus. Então ficamos por hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre os profetas e sacerdotes como educadores e sobre os exemplos de educação e narrativas bíblicas do Antigo Testamento. Ficam todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.